Mais um vídeo, hoje dia 23, tá? Dia 23, estamos com mais um vídeo, tá? Muito frio aqui no sul, na primeira capital dos farrapos, tá? E eu quero dar seguimento à leitura de João, no capítulo 6, tá? 16 em diante, 16, tá? Antes eu gostaria de pedir a Deus que nos desse discernimento, nos desse inspiração, que nos desse intrepidez, coragem e sinceridade, assim, sabe, franqueza, amor, paixão pelas coisas que vêm dele, pela graça, pela presença do seu Espírito, pela confirmação. E as pessoas, ao chegarem a esse vídeo, que as pessoas puderem abrir esse vídeo e olharem, que elas sintam-se abraçadas também por esse amor, por esse Deus, por esse Espírito, né? Por essa inspiração. E eu peço que curtam também, peço que compartilhem, peço que se sentirem no coração, se for uma coisa que não pesar na alma, não pesar no coração, não faltar, que façam uma colaboração. Façam uma colaboração no sentido também de, de formalizar, de concretizar uma atitude de fé, uma atitude de decisão, né? A decisão qual? Ajudar esse trabalho, ajudar essa obra, me ajudar a fazer esse trabalho. Mas eu sempre digo, eu quero que fique bem claro as coisas desde o começo, tá? Algumas pessoas queridas minhas disseram assim, tu tem que ver o que tu fala, tem coisas que tu não precisa falar e tal. Eu digo assim, olha, naquele momento que a gente está na meditação, na comunhão de ler as escrituras, que a gente se entrega de coração, tudo que a gente quer é ser canal naquele momento. É ser, assim, um instrumento vivo, um instrumento biológico na presença de Deus, um ser humano usado por Deus, que eu acredito que isso aconteça, tá? Com toda pessoa que tem sinceridade no seu coração. Porque Deus não vai desistir nunca de fazer a obra dele. Pode levantar alguém ali, aquele alguém ali andar 10 anos na presença dele, de repente por algum motivo fazer algo que se distanciar da presença de Deus, porque Deus nunca se distancia de nós, mas a pessoa se distanciar, Deus não vai deixar de fazer o trabalho dele. Ele sempre vai usar quem ele puder. Ele usou a mula de Balaão para falar com ele, né, a respeito do anjo que estava ali no caminho. Ele faz tudo o que ele quiser. Então cabe a nós como criatura inteligente, como criaturas inteligentes que somos, dar essa liberdade ao Espírito de Deus. Entender que não somos nós que devemos imputar dogmas, doutrinas, ensinamentos que venham da gente. Não, a gente deve enfatizar os ensinamentos que vêm do Pai, que vêm do Filho, que vêm do próprio Espírito, que virá desse Espírito que está sendo enviado a nós. E esse ensinamento tem que estar em consonância com os ensinamentos do Pai. Aquilo que a gente fala, movido pelo Espírito, tem que estar tudo em comum acordo. Tem que estar tudo tem que se converger. Né? Lembrando que a gente é humano, que a gente está sujeito a falhas humanas, mas a gente tem que ser sincero perante Deus. Então é isso, eu não quero jamais, né? Eu não estou aqui, eu quero deixar claro também, assim, que eu não estou aqui para ferir, magoar pessoas, para me dirigir pessoalmente a alguém, não. Eu estou aqui para fazer um trabalho, para prestar um serviço, que eu acredito ser um serviço prestado a Deus, tá? A humanidade, as pessoas, a cada um de nós, e principalmente a mim. Porque eu acho assim, ai de mim, se eu não, né, sendo agraciado com as coisas de Deus, tendo experimentado o que eu experimentei da parte de Deus, eu não consegui exercer alguma coisa em favor dos meus semelhantes, em favor do projeto dele, ai de mim, né, que eu frustre a Deus. Eu quero estar assim, ó, entregue. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu oro, peço a Deus sabedoria e discernimento, a presença dele. E o que eu sentir de falar, eu vou falar. Eu não quero magoar, pelo contrário. Se um dia alguém sentir-se magoado com o que eu falar, eu não quero que essa pessoa se sinta magoada. Mas se aquilo mexeu com ela, é porque boa coisa é, porque Deus ele quer mexer com a nossa razão, com o nosso entendimento. Ele quer fazer cair por terra muitas certezas que a gente tem, que a gente traz com a gente. Ele quer acrescentar outras experiências na nossa vida. Ele quer fazer uma porção de coisas em nosso favor. Porque Deus é amor. E ele se manifesta em tudo, como eu já falei nos outros vídeos. Quando a gente vê a criação testemunha do caráter de Deus, da pluralidade que ele tem. Então são as coisas que a gente vê. É só assistir os vídeos que vocês vão entender.
Então é isso, eu estou aqui para isso, não quero, se eu tiver que falar, eu vou falar, tá? Eu vou falar quando eu souber, assim, eu vou ser bem ponderado e bem honesto, essa é a proposta. Aqui quem tem que ser exaltado não sou eu, embora eu serei beneficiado, né? A gente é beneficiado quando a gente presta um serviço, quando a gente consegue fazer aquilo que tem que ser feito, a gente é agraciado. Mas a minha alegria também está em poder ser um instrumento que alcance corações e que possa fazer uma chacoalhada aí. Porque quem tem que ser exaltado é o Criador, é o projetista, é o arquiteto. Ele é que tem que ser exaltado. Nós, como frutos da sua criação, fruto da sua bondade, do seu amor, né, daquele anseio, daquele desejo de criar a humanidade, nós estamos aqui. Nós, às vezes a gente acha que tem certeza, a gente traz certezas com a gente, nós não temos certezas de nada. Eu não tenho nem certeza, eu não tenho nem certeza do que virá amanhã, entendeu? Mas eu tenho uma certeza, fora desse contexto secular, né? Eu tenho uma certeza que algo sobre-humano existe, pelas experiências que eu tive. Então, assim, ó, eu sou grato às experiências, as experiências que a gente traz na vida da gente com as coisas da espiritualidade, com as coisas de Deus, elas nos modificam, elas impactam a gente, elas impactam, não tem como. Elas acabam, se a gente tiver boa vontade, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, o nosso ser, para um ser ainda melhor, tá? Então cabe a nós também fazer a nossa parte, porque Deus ele sempre fez a dele e vai continuar fazendo. Você parou para pensar de manhã hoje, quando você acordou, quando você abriu a torneira, a água que ele criou para você se beneficiar com ela, seja ali no lavar do rosto, no lavar das mãos, seja no cozimento de um alimento, seja o que for. Já parou para pensar isso? Então, eu quero dizer bem claro aqui, irmãos, amigos e queridos irmãos, que é ele que será exaltado. É ele que será exaltado sempre. A oportunidade é para que isso aconteça, para que ele seja exaltado também no coração e na vida de cada um de nós, tá? E eu quero perguntar para cada um de vocês, quem de vocês que está vendo esse vídeo aí, quem de vocês, que tipo de ser humano você é? Eu quero perguntar com sinceridade. Você é aquele tipo de ser humano que se deixou levar por um ensinamento humano, por uma doutrina religiosa e considera um costume humano, uma doutrina humana, ensinamentos humanos mais importantes, mais fundamentais do que conhecer a vontade de Deus, conhecer o projeto de Deus, conhecer o plano de Deus para com a gente, qual o nosso plano para com o projeto. É isso que eu queria saber. Porque esse trabalho é para derrubar as barreiras. Eu acredito que esse trabalho, que essa mensagem que eu estou tentando levar a cada dia para vocês, debaixo de oração, debaixo de súplica, é para derrubar muros, para derrubar paredes, para que as pessoas possam olhar por cima dos muros, por cima das multidões, né? Por sobre os telhados, como diz o Senhor. É assim, ó, não ficar envolto numa doutrina, numa coisa ali entre quatro paredes, entre templos de pedras, como eu já disse em outros vídeos, que não passam de cárceres de almas, tá? Eu quero que essa proposta seja para nos realmente derrubar as barreiras que a gente tem dentro da gente, sejam elas de costumes doutrinários, religiosos, costumes humanos, deixar isso um pouco no seu devido lugar e dar a ênfase necessária, a ênfase mais importante para quem? Para o plano de Deus, para a vontade dele na nossa vida, para os ensinamentos que ele nos deixou através do filho dele, né, Yeshua, através do filho dele, Yeshua, para nós. Ah, mas como ele deixou? Não, ele não só deixou por meio do seu filho. Como eu disse antes, ele vem se manifestando com nós o tempo todo, desde o começo, ele nunca nos deixou sozinho. Deus nunca nos deixou, nunca se afastou da gente, nunca. No momento que nós fomos criados, ali ele estava, e ali ele disse, olha, em algum momento ele disse, olha, façam tudo o que vocês quiserem, mas algumas coisas vocês não devem fazer. Porque se vocês fizerem, vocês certamente morrerão. Certamente vocês sairão da minha presença. Então, o que ele queria desde o começo? Um relacionamento com a gente. Ele queria se relacionar com a gente no dia a dia, né? Colocando o nome nos animais, construindo, tendo ideias, criando essas ideias na sua presença, construindo os projetos, construindo as ideias, construindo os sonhos neste planeta.
Essa era a maior alegria, a maior espera de Deus. Ou seja, pô, eu criei o ser humano, tá? Eu criei o ser humano com uma finalidade, existe uma finalidade de Deus ter criado a humanidade. Isso se eu já dei uma fala a respeito disso, mas nós vamos falar muito sobre isso aí ao longo do nosso estudo. Eu quero dizer o seguinte: existe um propósito da criação do ser humano. O ser humano não foi criado para fazer uma política desonesta. O ser humano não foi criado para ser um agente desonesto. O ser humano não foi criado para que as pessoas, na sua devida função, se deturpassem, se perdessem, né, do seu fundamento humano, que é genuinamente ligado a Deus, à vontade de Deus e à própria natureza de Deus. Não foi para isso. Deus nos criou para sermos vencedores. Mas o que é ser um vencedor? É ter uma burra cheia de dinheiro? É ter um silo cheio de grãos? É ter um campo cheio de gado? Não, isso particularmente na minha vida pessoal é uma grande vitória. Mas é isso? Isso é ser vitorioso? Não. Ser vitorioso é ter consciência, né, da sua naturalidade, da sua natureza, como ser humano, como pessoa, né, buscar esse relacionamento com as coisas que estão à nossa volta, cuidar de cada coisa, cuidar da natureza, cuidar de um pasto, cuidar de uma terra, cuidar de uma água, de um rio, de uma nascente, cuidar da natureza, dos animais, sabe, fazer a coisa ser melhor, cuidar que aquilo seja maravilhoso, porque Deus colocou aquilo para nós de forma maravilhosa, para ser maravilhoso em nossa vida. Quando nós vimos uma árvore frutífera, cheia de frutos doces, laranja, caque, seja o que for, abacate, aquilo não é maravilhoso? É uma coisa simples, nos sacia a vontade de comer, mas você parou para pensar que não foi você que criou aquela árvore? Você parou para pensar que você não tem o poder de criar outra árvore igual a ela? Claro, você hoje com a ciência, com a tecnologia, nós podemos criar um clone, sim, mas se isso não existisse, se isso Deus não tivesse criado, nós não teríamos consciência disso, nós não teríamos como fazer isso vir ao mundo, vir à natureza para nos servir de alimento. Você entende isso? Quando você abre a torneira na água, você sabe, você está acostumado ali todos os dias a tomar banho, lavar o rosto, lavar as mãos, cozinhar os alimentos, mas você parou para pensar que por trás daquela água que está naquele copo cristalina, eu mesmo sou agraciado por isso, que bebo uma água, né, uma água boa e tenho águas boas aqui, e eu procuro cuidar delas, mas eu quero dizer assim, você parou para pensar como é que aquilo existe, a ciência, a tecnologia criou aquele arranjo para que viesse à existência o que nós chamamos de água, para saciar a nossa sede, banhar nosso corpo, enfim. E assim sucessivamente, nas imensas espécies de árvores, imensas espécies de animais, de peixes. Então, olha bem, irmãos, é muita coisa para a gente se achar alguma coisa sem Deus. Sem Deus nós não somos nada, sem entender o plano, o projeto de Deus, quem nós somos. Nós vamos estudar a nossa ciência, nós vamos cavar, nós vamos exercer a nossa ciência, fazer ciência, ao nosso bel prazer, e nós vamos chegar num limite. Depois daquele limite, nós não conseguimos. Tem coisas que nós até podemos um dia entender como Deus criou todas as coisas. Mas será que nós saberíamos criar tudo isso como Ele criou? Então, acho que está mais do que na hora de nós cuidar da nossa natureza, do nosso planeta, da nossa vida, das coisas que nós temos ao nosso redor, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares. Eu sei que é uma coisa bem complexa tratar desses assuntos, mas é importante. E é para isso que eu estou aqui. Eu quero fazer um paralelo das coisas que estão aqui, nessas escrituras sagradas, daquilo que nós deixamos de fazer, daquilo que ainda estamos fazendo, daquilo que deveremos deixar de fazer e as coisas que deveremos começar a exercitar. Não esqueçamos que o plano maior de Deus é que não digo simbolicamente, mas metaforicamente, não, nem metaforicamente, simbolicamente, sei lá, você vai entender. O plano maior de Deus é que Ele reine em nosso meio. É que nós entendamos sabe, com uma outra percepção, uma percepção mais espiritual mesmo, sabe, mais elevada. Entender e sentir e viver e transformar
transformar esse planeta, transformar ao nosso redor. Eu sei que é difícil, de repente você acorda bem, cheio da presença de Deus, e alegre, feliz, feliz demais, enfim, daqui a pouco você está passando em algum lugar, alguém vai lá, te chama, te xinga, te ofende, sabe, te diz coisas, faz sentir aquela sensação ruim. Porque hoje eu estava meditando sobre uma situação. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Eu mesmo, estou com 51 anos e eu já fiz coisas erradas na vida. E todas elas, todas as coisas que eu considero que foram erradas, quando eu me lembro de algumas, é, todas elas eu senti algo dentro de mim. É uma espécie de aperto, uma sensação estranha, uma coisa que parece que muda a tua frequência, tanto da batida cardíaca, dos pensamentos. Você sabe, antes de você exercer algo errado, você sabe, aquilo ali lhe incomoda. Então não precisa, na verdade, nós não precisamos de alguém que nos diga o que é certo ou errado. Nós sabemos. Talvez seja a nossa consciência, nossa inteligência, o nosso próprio espírito, que é uma coisa né, que talvez já tenha muito mais entendimento, né, das coisas do próprio Deus, porque de lá que viemos, do que a nossa própria natureza humana, mesmo que estejamos, né, sejamos um espírito habitando um corpo físico temporariamente. Porque talvez esse corpo, essa frequência material, ela nos diminua um pouco a nossa, sabe, a nossa intensidade como espírito. Ela nos limita, sabe, nos torna um pouco mais endurecidos, talvez. Mas mesmo assim o nosso espírito sabe. A gente vai lá, aquela paixão que me move. A gente sabe do que as paixões. Vamos tratar, vamos dar um exemplo. Uma coisa mais simples, tá? Uma paixão, alguém que, cara, não julgando, mas alguém que se deixou levar por paixões, muitos de nós às vezes deixamos, ou já deixamos, ou talvez tomara que nunca deixemos, isso dominar a nossa mente. Mas assim, ó, a paixão. Vamos lembrar de nosso querido Davi. Davi, movido por uma paixão carnal, alguma coisa que manifestava um impulso que ele, sabe, parece que fugia da própria razão, ele cometeu erros, né, com uma pessoa que queria ele muito bem, que era né, o general dele. E ele ludibriou o general para poder ter a esposa dele, né? Então, assim, olha bem, ele se moveu por uma atitude, mas com certeza, sabe como a gente sabe que ele sabia, que ele sabe que errou, que ele já sabia que estava errando? Porque um dia ele teve consciência e orou a Deus, se humilhou e pediu perdão a Deus. E Deus perdoou. Deus perdoou porque Deus conhecia o coração de Davi. Mas ele disse, olha, eu te perdoo porque, sabe, teu coração me agrada, enfim. Algo que Davi tinha nele que agradava a Deus. Mas disse, olha, eu te perdoo, mas as consequências do teu pecado eu não posso te livrar. E veio as consequências. Então é isso. Tá? Então eu gostaria de deixar claro aqui que esses vídeos, eu não vou, né, se Deus der de falar, eu vou falar, não quero ofender ninguém, eu quero trazer liberdade às pessoas, libertar o coração das pessoas que estão presos a muita coisa. A ensinamentos religiosos, a posturas, né, que muitas vezes nos atrapalham. Né? Eu conheço irmãos de religiões que eles são tão... Eles acham que só aqueles irmãos daquela religião ali, daquela religião que eles participam, eles não dão abertura, eles não, sabe, eles estão, no meu ponto de vista, eles estão agindo de forma errada. Porque quem conhece Jesus, ele sabe. Quem conhece o Mestre Jesus, ele sabe que ele tem que estar aberto a todos. A todas as pessoas. E é que não vai ser a religião que ele pratica que deve impedir dele ser aquilo que Deus fez dele ser. Uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa amiga. Não é, isso aí já está entrando assim, ó, já é uma confusão que entrou no meio desse povo. Tem muitos que pensam assim. E eu gostaria de poder, com a ajuda de Deus, poder trazer liberdade a vocês. Não que você não possa ir numa igreja, numa religião, se vocês acham que devem ir, mas essa religiosidade, esses ensinamentos que tem ali dentro, elas não podem ser maiores do que o próprio Deus, né, que se diz adorar ali naquele lugar. É por isso, então, que eu tento trazer para vocês uma ideia de compartilhar conhecimento. Conhecimento do quê? Das Escrituras.
daquilo que está escrito, que é o que nos compete entender, praticar, exercer. Entende? Então é isso. Então vamos dar uma leitura, vamos fazer essa leitura? Ou vamos encerrar esse vídeo? Mas então vamos deixar esse vídeo. Esse vídeo é só assim, ó, a chamada, tá? Vamos botar o nome desse vídeo como a chamada. Eu estou chamando vocês para que vocês, junto comigo, né, possamos alcançar conhecimento. Conhecimento da vontade do Mestre Jesus, conhecimento da vontade do Pai, conhecimento da vontade do Espírito Santo, né? Que em breve vai ungir alguém aí para fazer um trabalho maravilhoso na Terra, né? A gente já está vendo isso, a gente já começou esse trabalho, e a gente somos mais um a zelar por isso, já estamos vendo, eu não quero julgar, não estou aqui para julgar, mas olha o que a gente está vendo aí na mídia, né? Já escândalos aí com Edir Macedo, escândalo com a igreja, né, a outra denominação lá, a do quadradinho, né, dos 4 ângulos, e a do universal, né? Então, assim, ó, a gente tem visto esses escândalos. Então, assim, ó, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu venho trazer para vocês, apresentar para vocês o Pai, o Filho, tá? Procurar juntos meditar sobre o que ele nos deixou como ensinamento, como palavra, como ensinamento para a nossa vida. E é isso, eu não sou o melhor exemplo. Não sou, quem sou eu? Eu sou um como vocês. Nas minhas limitações, na minha vida, buscando ali, às vezes, nas aflições da vida, às vezes nas angústias da vida, nas dificuldades que a gente passa, às vezes em vários aspectos, né? Dá para se dizer, às vezes espirituais, às vezes materiais, às vezes, enfim. Mas faz parte, enquanto o reino não vier, porque o reino trata-se de quê? O reino trata-se de uma frequência diferente sobre a face da Terra, uma frequência vai mudar, a frequência vai mudar. Tá? Eu sei que Deus me falou, me mostrou, mas eu não entendo muito bem como será. Mas eu acredito que seja pela presença dele que vai descer. Então a frequência da energia, dos pensamentos, das vibrações, dos espíritos vai mudar. Porque não vai ter, imagina a presença né, de muito mais seres divinos aqui no invisível, né, na Terra, retirando outras criaturas que estão aí muitas vezes vagando, trazendo problemas, obsediando pessoas, endemoniando outras, trazendo desgraça na vida de muita gente. A gente sabe que existem esses irmãos espirituais. Eu digo que são irmãos porque uns dizem demônios, mas demônio para mim, eu não entendo, eu não consigo ver um demônio com um propósito de destruir. Eu consigo ver um ser espiritual que usa sua inteligência para o mal. Por ter se perdido, tem muitas pessoas que poderíamos dizer que são demônios, né? Uma pessoa que tem um cargo político de proeminência, e ele tem autoridade, ele tem poder, é uma autoridade, ele vai lá e desvia recursos públicos, que era para servir a merenda das crianças poderem estudar melhor, se criarem com mais saúde, desvia o verba da própria do setor da saúde, então assim, ó, precariza o setor da saúde, outros aumentam os preços, roubam, enfim, essas pessoas são demônios para mim, porque usa a sua inteligência para o mal. Para mim, definição de demônio é isso, inteligência do mal. Então, qualquer um que usa a sua inteligência para o mal é um demônio. Entendeu? O que eu acredito que muitas vezes as pessoas sentem opressões de seres, veem vultos, veem coisas. Eu acredito que a pessoa que morre desgraçadamente nesse mundo, sem a comunhão com Deus, sem ter uma relação com Deus, com os espíritos de Deus, com anjos, buscando a luz, buscando a bondade, buscando a caridade, buscando o bem maior, sabe? Relacionando com seres de Deus, anjos de Deus que vêm em nosso auxiliar. Pessoas que não crescem nesse conhecimento, elas morrem desgraçadamente. Uma pessoa que morre desgraçadamente, uma pessoa que morre num vício, ou cometendo erros, cometendo pecados, cometendo coisas ruins, essa pessoa, ela não vai morrer bem. Ela vai vagar por aqui, ela vai continuar vagando, ela vai continuar, às vezes, se aproximando, perturbando pessoas, né? Talvez você esteja pensando que eu esteja falando de espiritismo, mas não é a realidade que eu acredito, entendeu? É a realidade que eu acredito num ser com uma guampa, com um garfo, uma coisa que vai, não é nada disso. Eu acredito que nós somos seres espirituais
E quando nós vivemos e morremos em Deus, eu acredito que nós não vamos ficar vagando aqui. Nós vamos para um lugar melhor até o dia do juízo, né? Que eu acredito ser o seio de Abraão, né? Então, é isso aí. Então, pessoal, esse vídeo eu vou deixar a leitura para o próximo vídeo. Então, o nome desse vídeo vai ser A Chamada, tá? Eu estou aqui para isso. Gostaria de pedir que vocês se inscrevam, compartilhem, de alguma forma me ajudem a fazer esse canal crescer. Não sei se, né, eu vejo pessoas vão lá, eles só abrem, não olham o vídeo, não interagem. Seria interessante que isso acontecesse em algum momento, tá? Eu acho que o conhecimento, né, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento genuíno das coisas de Deus é muito importante na nossa vida. Convém a cada um de vocês, a cada um de nós, buscar cada vez mais esse conhecimento, tá? Para que a gente possa transformar realmente a nossa vida, transformar a vida das pessoas ao nosso redor, fazer esse mundo ser um mundo melhor. A gente precisa de ação e união. Tá? Eu digo sempre que a união faz a força. Realmente ela faz a força. Né? A união faz a força. Nós nos unindo, nós faremos a força, faremos a diferença. Tá? Então eu peço, curtam, compartilhem esse vídeo, interajam de alguma forma. Eu já estou colocando, né? Já estou colocando ali a chave do Pix ali. Eu não estou pedindo dízimo. Não é assim que eu não prego o dízimo, tá? Eu também não estou pedindo uma oferta, como é que eu vou te dizer, uma oferta. Eu estou pedindo uma cooperação, sabe? Porque oferta a Deus você faz quando você atende um necessitado, quando você compartilha uma veste com quem não tem, quando você alimenta quem tem fome, quando você vai visitar um enfermo, quando você age da maneira que Deus que se deve, que se espera, você está dizimando, você está ofertando a Deus. Você está dessa maneira ofertando definitivamente a Deus, porque é isso que Ele espera de você. Mas isso que eu estou pedindo é que vocês puderem cooperar. Por isso eu digo assim, ó, é algo irrisório. Eu digo assim, ó, parece estranho. Hoje vocês não entendem. Mas como é que esse cara pode estar aí anunciando aí uma ajuda de 99 centavos de o que não vai fazer falta? Mas é porque eu acredito que assim é o reino de Deus. O reino é gratuito. Entendeu? O reino não é, assim, sabe, de muita ostentação. A própria palavra diz que não vem de forma ostensiva, ele vem de forma simples. Você já imaginou você ajudando, você incentivando outras pessoas a ajudarem ali, sabe, com aquilo que não vai fazer falta mesmo, cara. Às vezes R$1 pode fazer falta para alguém, mas às vezes R$1 não faz falta para ninguém. Mas você imagina as pessoas todas ajudando, cooperando, né? Cooperando, chegou naquele dia ali, naquela, né? Manda aquele R$1, manda aquele 90 centavos, manda aquilo ali, manda aquela mixariazinha. Mas imagina as pessoas fazendo isso e outras fazendo, e vendo o exemplo e fazendo. Quem sabe a gente possa construir alguma coisa. Eu acredito que eu já vou poder começar a melhorar um pouco mais o meu, né, se Deus me permitir me inspirar, e melhorar o meu ambiente de estúdio, ali, fazer um estúdiozinho, fazer uma coisa para ficar uma coisa melhor, poder receber outras pessoas também, quem sabe. Amanhã, quem sabe, até um podcast, a gente não sabe. Né, mas as coisas evoluindo, eu sozinho eu vou fazer o meu trabalho, eu vou continuar fazendo como eu sempre digo. Né? Isso que eu estou fazendo já está sendo feito. Isso está sendo feito de forma gratuita. Eu não estou cobrando para isso. Não é para isso que eu estou pedindo a cooperação. A cooperação é para que nós tenhamos uma ligação, que eu possa olhar assim e dizer, pô, né, tem pessoas ajudando. Eu não estou sozinho nesse trabalho. Isso já é uma oração. Tem pessoas que estão junto comigo acreditando de alguma forma foram alcançadas, de alguma forma alcançou naquele momento, fez um despertar, enfim, ajudou outras pessoas que também essa pessoa quer muito bem, enfim, está tendo algum movimento, está movimentando a vida de forma positiva para as pessoas. Então a pessoa vai lá, sentiu assim, pô, fiz esse propósito, estou cooperando ali, não vai me faltar 10, 20, 30 centavos, R$1 não vai me faltar. Sabe, aquele momento de ver que teve alguém ali que ajudou, para mim, isso aí é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Saber que pessoas, pô, por isso que eu digo assim, ó, eu não vou enganar ninguém, eu não quero. Não quero vir com aquele assunto de 10% que você está roubando de Deus se você não der, que você tem que dar dízimo. Não. Eu não prego o dízimo aqui. Eu prego o evangelho do reino. E o reino é gratuito. Eu prego conhecimento. Conhecimento a respeito do que Jesus espera de nós, né? Daquilo que Ele nos mandou fazer, daquilo que Ele espera, o que está para vir.
né, em breve a acontecer aos nossos olhos. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Isso está sendo feito e vai continuar sendo feito, com ajuda ou sem ajuda, isso não vai mudar. Agora, a ajuda, a cooperação, a colaboração espontânea, eu tenho certeza que vai, de alguma forma, fortalecer vocês. De alguma forma, eu sei que vai. Eu sei também que vai, naquele exato momento, já vai trazer algo de diferente, algo vai mudar na vida de vocês, eu tenho certeza disso. E também vocês estão dando a oportunidade de eu fazer um trabalho de melhorar essa parte, porque eu não tenho problema de eu dizer, mas aqui tá improvisado, ó. O celular tá no pedestal, encostadinho ali na coisinha, porque a parte da luzinha que tá aqui embaixo caiu de cima. Tá tudo tranquilo, tô sentado no sofá da minha casa, tá, tô fazendo, tranquilo. Como o conhecimento do evangelho, do reino é a coisa mais importante, está sendo feita, sendo transmitido de forma gratuita, como isso é o mais importante e vai continuar sendo feito, tranquilo, beleza? Mas com a cooperação de vocês eu vou poder melhorar, quem sabe? Eu já tenho um lugar que eu pensei de fazer um ambiente só para isso, vai ter uma acústica melhor, né? Vai ter uma coisa melhor que eu posso ter, de repente, mais a gente, quem sabe, receber outras pessoas para nós conversar sobre isso. Enfim, né? É mais ou menos por aí. Então eu dependo, né, da ajuda de vocês. O que Deus preparou na minha vida, a minha receita, o meu sustento, Deus já preparou. Tá? Isso é para minha vida, para minha manutenção, para meu alimento, para fazer alguma, né, coisa, enfim, né? É isso aí, não vai parar. Deus já preparou. Eu estou pedindo a ajuda de vocês para construir isso junto, se vocês acreditarem. Sabe que aqui é conhecimento, é conhecimento do Evangelho, né? Essas coisas que estão por vir, e é isso aí, tá bom? Então, muito obrigado, espero ter sido claro, né? Falei de tudo um pouco, principalmente daquilo, né, da pergunta que eu fiz, né? Que tipo de que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que o que é mais importante é você ser religioso e todo dia praticar aquela religiosidade ali, não que você não possa fazer isso, ou o mais importante para você é ter conhecimento do Evangelho do Reino, que nos conduz à vida eterna. Ter conhecimento do Mestre Jesus, ter conhecimento do Pai, o que o Pai espera de nós, o que Jesus espera de nós, o que Ele nos pede, o que Ele nos promete. É isso aí, tá? Então, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus nos ilumine cada vez mais. Amém.